É isso aí, galerinha, eu sou o Thiago de Lodo e vamos começar aqui, mas esse negócio que eu não sei mais ou menos como dizer, se é podcast, se é tidcast, se é fodativecast, se é um papo foda igual do Garganeiro, mas não importa. Tô aqui hoje com o Levi. E aí, cara? Tamo junto. Seja bem-vindo aqui Obrigado. ao Cafofa do Tio de Lodo. É isso aí. E hoje, para você que está acompanhando aqui pelo YouTube, nós vamos falar de negócios. Business. Business. Por quê? Porque o Levi é o cara do business, mano. Eu sou da zoeira, né? Eu sou da zoeira. Então, o Levizão aqui, que é um cara que eu conheci aqui há um tempo atrás, poucos meses atrás, né? Poucos meses. Daqui a pouco já faz um ano, né? Mas ainda assim são alguns meses. A gente andou tanto junto assim que eu tava pensando, caramba, né? Quanto tempo. Tô que quase casado já com você. Não, a gente veio tanto junto que eu falei, velho, deve ter uns 10 anos com esses caras. Mas quando a amizade é boa, é desse jeito mesmo. É isso aí. Então vamos lá, Levizão. Primeiramente vamos apresentar, né? Vamos tentar fazer um negócio com um mínimo de ordem aqui, ó. É verdade. Depois desanda. Então. Fala aí, quem que é o Levi, mano? Cara, o Levi é um cara que começou na vida como qualquer outra pessoa. Comecei trabalhando forte. Só que eu tive sorte de ter a minha primeira empresa, a primeira empresa que eu comecei a trabalhar, já ser uma multinacional. Que isso me deu bagagem para uma vida inteira, né? Que é qual empresa? Que é a VASP, é a Aviação Aérea São Paulo, não é Vagabundos Anônimos sustentado pelos pais, não, é a dita VASP mesmo, Aviação Aérea São Paulo, que tem sede em São Paulo, porém trabalhava na minha base em Natal. Para quem não me conhece, eu sou de Natal, exato. Natal mesmo, sério? Natal mesmo, sou nascido e criado na capital. E pronto, e que me deu uma bagagem muito extensa. Eu devo muito à VASP e a tudo que eu sou hoje, porque eu acho assim, que primeiramente, quando você entra no seu primeiro emprego, você já tem algumas impressões assim, você tira algumas conclusões do que vai ser a sua vida. Mas você entrou com jovem aprendiz? O que? Cara, não, eu entrei quando eu completei 18 anos. Você já entrou como profissional? Já entrei como profissional. Eu completei 18 anos, tive que pedir minha baixa no exército, né? Meu aniversário é dia 10 de junho. Uhum. Quando foi dia 1º de julho, eu já estava dispensado e já comecei a trabalhar lá. Então foi muito rápido assim esse Por que trampo. você pediu baixo no exército? Isso aí é regra, isso aí tem que ser cumprido. Ou você segue o exército com 18 anos, ou se você é dispensado, você consegue trabalhar em qualquer canto. Sem a dispensa, você não consegue emprego. Mas não tem aquela parada de reservista e tal, que você vai... É justamente isso. Quando lhe dá baixa, você recebe sua reservista. É bem isso. É tipo baixa por excesso de exato, porque já não precisa. Antigamente sim, se aproveitava todas as pessoas, tudo, mas hoje já não. Muitas pessoas queriam entrar, vamos dizer que eu abri uma vaga para quem queria entrar lá. Na minha época, eu não queria entrar. Já. É isso aí, deve ser bem pesado. Eu não tenho muito parâmetro disso, porque dizem que é bem pesado, porém eu sempre, assim, desde muito novo, eu sempre tive um time para trabalhar, eu sempre gostei de trabalhar. Meu primeiro emprego foi com 18 anos, porém eu já fazia pequenos serviços, prestava serviço a empresas pro meu tio, que ele fazia transporte de mercadorias aéreas já, né? E eu dava uma força, meu pai trabalhava com ele. Com aviação, exatamente, meu tio já trabalhava com aviação. Então, eu comecei através daí, fazer pequenos trabalhos com ele, até que chegou... Mas na VASP, você fazia o quê? Na VASP, quando eu comecei, eu era auxiliar. Eu fazia a carga e descarga da aeronave, né? Pegava no pesado. Nada de escritório, nada mesmo. E assim, mas foi muito bom isso, porque eu consegui, com isso, eu tenho uma percepção do que é uma evolução dentro de uma empresa, né? E você já caiu numa multinacional, não é fácil. Você tinha, tipo, gerentes e pessoas acima de você. Todos eram acima de mim, todo mundo. Eu era o raso do raso, porque lá era bem isso, assim.
nós fazíamos a descarga ou a carga dos aviões, fazíamos as triagens e a separação para ir para as distribuições, certo? Sim. Então tinha todo esse serviço englobado. Então, a responsabilidade. Muito. Você errar a distribuição, errar a carga. É comum, não é comum acontecer, mas poderia acontecer de se enviar uma mercadoria que iria para São Paulo e enviar para Goiânia, Rio. Acontecia, era um erro, só que aí também era fodido, né, velho? Porque você acaba o seu cliente vai ficar cômodo, né? Sim, e ali a gente dava cara. Moral dentro da empresa, né, também, né? Sim, dentro da empresa, então. Mas assim, eu tive muita sorte, também posso dizer que tive muita competência com relação a isso, que meus erros eram mínimos. Então, eu consegui ter um bom desenvolvimento lá dentro. E o desenvolvimento, você falou que você subiu de cargo. Eu subi de cargo, sim, eu subi logo com 1 ano e meio. O que acontecia bem era isso. Nessa época, foi em 2003 para 2004, era realmente um boom da tecnologia. Os computadores estavam entrando, certo? Logo meus colegas eram pessoas já de uma certa idade, e que não é segredo para ninguém que essas pessoas tinham mais dificuldades em se familiarizar com o computador, com os sistemas, isso. Em 2003, 2004 estava ali MSN. Exato, justamente, mas aí já se usava o computador profissionalmente. Foi realmente naquela época que começou a se usar profissionalmente mesmo. No Brasil, porque em 2003 surge o Facebook, né? Exatamente. Só que ninguém tinha. Não, o que era o Facebook? Ninguém sabia o que era o Facebook. Usava no máximo o Orkut. O Orkut, na época do Orkut. Fotolog. Exatamente. Então, assim, acabou que eu tinha uma facilidade por ter computador em casa, né? Então, desde muito novo, eu acho que desde os 13 anos, eu tinha computador então você em já casa. tinha computador em casa? Tinha sim. Que era caro ter um computador em casa? Era muito caro. Era Playboy, então. Não era Playboy. Não vou dizer que eu tinha uma vida boa nem uma vida ruim. Nós tínhamos uma vida confortável. Nós tínhamos uma vida confortável, sim, entendeu? E assim, o trabalho veio como porque eu acho assim, vai do seu caráter, vai da sua coragem. Não adianta, se você quiser viver às custas dos seus pais, você vai viver às custas dos seus pais o resto da sua vida. Como tem muitos, não. Mas isso aí nunca foi de mim, eu nunca gostei. Eu sempre quis ter a minha independência, tanto que tudo meu foi muito precoce. Esse tino de... Com 19 anos, minha esposa já estava grávida. Minha esposa não, minha namorada até então na época. Então foi tudo muito acelerado. Você 1 ano depois... Exatamente, foi justamente isso. Foi pouco tempo. Caramba. E assim, o desenvolvimento veio daí, porque eu tinha um bom conhecimento com computadores. E acabei me sobressaindo a algumas situações corriqueiras do trabalho. Como você se sobressaiu? Tipo assim, qual foi a oportunidade que acontecia, você ia lá e fazia e sobressaía? Então, cara, logo minha percepção do sistema era muito mais rápida do que a dos meus colegas. Sim. Justamente por conhecer os atalhos. Exatamente, os atalhos. Isso facilitou muito a minha vida. E acabou que nisso eu fui me sobressaindo. Logo que eu fui promovido a despachante de cargas, que era simplesmente quem fazia as expedições da mercadoria, nós fazíamos a expedição e tinha outra pessoa, que no caso eu antes, que era o auxiliar para buscar e levar. Você ficava agora no computador. Exatamente, agora eu ficava no computador. Código de barra. Exatamente, tudo isso, toda essa triagem se tinha, o código de barra, a leitura da mercadoria. Mesmo na expedição, nós fazíamos a leitura, certo? E no envio, quando ela ia efetivamente sair, nós líamos de novo para dar saída no sistema. Então era bem isso aí. Controle de entrada e saída dos pacotes. Normal, dos pacotes normal, que hoje os Correios usa. Triar o sistema era algo novo. Era algo totalmente novo, certo? Por exemplo, o sistema era tão arcaico do sistema. Nós tínhamos o manual e tínhamos outro sistema que já era um pouco mais digital. Só que o mesmo manual ele passava por um processo dentro do computador. Que era digital os negócios. Exatamente. Para você ter uma ideia, tinha um leitorzinho. Cada tela que se abria, a gente tinha que ter um código. E eram para você expedir
uma mercadoria eram aproximadamente 45 telas, cada uma com um código. Ou seja, código diferente. Com um código diferente para você decorar para abrir aquela tela. Aí tinha uma colinha de código. No começo eu tinha colinha, depois passou a ser automático, porque você é igual a dirigir. Você pegou lá no carro, você já sai. Você não precisa do manual. Enviar um pacote. E não era um pequeno código, era DL, DV, parará, nome da mercadoria, nome do destino. Hoje em dia você clica um botão, um negócio vem da China pra você, mano. Acabou, é assim, mas antes não era. Então, como eu era muito novo, a cabeça estava bem fresca, o HD estava praticamente vazio. Sede de aprender. Sede de aprender, muita vontade de aprender. E aquilo foi fluindo, até que eu consegui me fixar mesmo lá dentro e até ser respeitado pelos colegas por ter. Eu subi mais uma vez, ainda subi mais uma vez. Supervisão. Exatamente, que a gente acabava por coordenar todo esse trabalho. Porque geralmente é esse caminho, né? Porque talvez quem está assistindo trabalha em algum lugar ou começou em alguma coisa, a pessoa começa auxiliando. Uhum. Se você mostrar serviço, o caminho certo é a supervisão. É verdade, mas foi bem isso. Só que para mim tinha uma particularidade que eu era muito novo. Novo. E meus colegas sempre mais velhos. Não incomodava a galera, não? Cara, assim, logo foi uma equipe muito boa. Quando você é muito novo e chega num lugar onde tem uns negros mais velhos e você desponta, isso meio que causa um estressezinho na galera mais velha. Sim. Que tem dificuldade em aprender. Exatamente. Poxa, cara, mas a VASP era uma empresa tão boa, mas tão boa mesmo, que essa dificuldade foi superada por realmente espírito de equipe, foi superada ali pela vontade que todos tinham também de aprender, e eu era muito disponível, assim, eu tinha muita disposição para ensinar a eles, então acabava que isso era recíproco. Você acha que isso ajudou? Muito, ajudou, com certeza ajudou, e foi realmente onde eu consegui me desenvolver muito mais do que meus colegas em termos de sistema, entendeu? Sim. É lógico que com o passar do tempo as coisas também foram evoluindo e eles também conseguiram entrar, demoraram um pouquinho, mas entraram sim. Mas isso para mim contou muito. Por isso que eu digo, logo com essa primeira promoção, eu comecei a fazer viagens periódicas, certo? Para a base, que a base era em São Paulo. A base da VASP. Da VASP, que é Viação Aérea São Paulo. Era em São Paulo. Ir na base para fazer treinamento. Fazíamos treinamentos, cursos. Era uma gama muito boa eles assessoravam muito bem os funcionários, entendeu? Então isso para mim foi um desenvolvimento. Eu com 19 anos, eu não sabia, se eu entrasse numa sala e tivesse gente, eu não sabia dar bom dia a ninguém. Porque eu era introspectivo, eu não conseguia. Bichinho do mato. Bichinho do mato mesmo. E de uma hora para outra eu tenho que ir para uma outra cidade muito grande, como é São Paulo. A sua mentalidade, né? Na hora, isso aí era. Então eu tinha reuniões com. Assim como meus colegas eram mais velhos, lá eu me deparava com a mesma situação, só que lá era diferente. Lá eu me deparava com chefes e mais chefes, todos eram chefes. E não rolava um probleminha, eu sei que você falou do ambiente, mas tipo assim, o nordestino indo para São Paulo, rolava um estressezinho, assim, um preconceitozinho? Cara, a princípio sim, certo? Mas o nordestino também tem uma força de superação que é incrível, né? Verdade. Acaba que quando a gente começa a trocar uma ideia, começa a falar alguma coisa, ganha o outro. A gente já ganha, então a gente já passa a ter respeito. Assim mesmo, Eles começam a conversar e tal. E é porque, por exemplo, eu sou do Centro-Oeste, né? Então, eu meio que estou um pouco acostumado com o sotaque nordestino. Sim. Porque acaba que muito nordestino vai para Goiânia. Exato, muitos. Só que o primeiro impacto é um pouco assim, poxa, os caras falam muito diferente. O primeiro impacto é na fala. E a gente acha que vocês estão falando errado. Uhum. Só que você vai olhar o português, igual a gente morando em Portugal hoje, você vê que vocês falam correto. Exato. E a gente fala errado. Mas é mais ou menos isso. A princípio é esse preconceito pelo nosso modo de falar.
mas a gente consegue, em poucos minutos, trocando uma ideia, a gente consegue mostrar o nosso valor. Faz um network. Certo? Faz um network legal e a gente acaba se O sobressaindo. nordestino é bom disso, de network, mano. Todo nordestino que eu conheço, ele é bem conectado, velho. Os que conseguem sair do Nordeste. Sim, exato. Sair assim. O nordestino, ou ele é cachaceiro e mulherengo, Isso. e Culturalmente falando. ou ele quebra aquele ciclo ali e ele fica super conectado. Igual vocês, o tanto de gente que você conhece, mano. Mas cara, eu acho assim, já é também da nossa raiz a gente procurar esse network justamente para sair um pouco Pra desse melhorar. mundo, entendeu? Para evoluir, para melhorar. Pô, cara, eu saí de Natal há aproximadamente 4 anos atrás, certo? Mas eu saí de lá porque eu já estava me achando... Ficou pequeno para mim. Logo eu tive muitos negócios lá, alguns que deram certo, outros nem tanto, muito mais que não deram. Lá, Exatamente, muito mais que não deram do que deram certo. E acabou que eu busquei aqui na Europa uma fuga, começou como uma fuga, porém eu me encontrei, eu posso me dizer que eu me encontrei aqui. Eu consegui, vamos dizer assim, angariar muito mais informação que me ajudou a me desenvolver do que propriamente lá. Não que lá não tenha, porque lá tem isso que muita você gente. falou é muito importante, da fuga. Todo mundo que eu vejo que imigra, ele está fugindo de alguma coisa. É verdade. Ele necessariamente está fugindo de alguma coisa. Mas nessa fuga, ele se encontra com alguma coisa que muda ele. Que foi o meu caso, cara. E não necessariamente, por exemplo, você se encontrou aqui. Não. Eu conheço, tipo assim, você se encontra, você quer ficar aqui. Sim, claro. Eu tenho amigos que nessa fuga se encontraram e voltaram. Sabe, tipo assim, Sim. a fuga ajudou ele a se encontrar, que o lugar dele era onde ele tinha saído. Não, cara, eu posso lhe dizer que se eu fosse voltar hoje pro Brasil, realmente eu teria uma outra postura. Eu conseguiria, como eu consegui me sobressair lá, com aquilo que eu tinha lá, com o que eu adquiri aqui, eu voltando, realmente eu ainda eu já iria estar em outro nível, sim. Caramba, com certeza, isso aí é fato, né? Só que hoje eu não tenho a vontade de sair daqui, porque aqui não só eu me encontrei, mas como minha família se encontrou, minha esposa ama isso aqui, meus filhos amam também isso aqui, e nós não temos mais assim a vontade de morar. É lógico que um dia, eu sempre digo, que um dia eu quero morrer no Brasil. Mas a gente não sabe o dia que vai morrer, então pode ser complicado. Mas eu entendo, quando você fala que quer morrer no Brasil, tipo assim, quando você tiver velhinho, que tiver sentindo o que fez, o que você tinha que fazer. Volto para minhas raízes, porque minha cultura é muito forte. É porque o pessoal às vezes fala mal da gente que são do Brasil, como se a gente fosse covarde e tal. Exato. Mas a maioria dos caras que eu conheço que não estão no Brasil são mais patriotas ainda que os brasileiros. Exato. Olha, só sabe a nossa realidade de imigrante quem está aqui, quem convive um com o outro. E vê a dificuldade que cada um passou para chegar até aqui, né? E vê a evolução dele a cada dia. E a gente passa a respeitar mais o nosso país. Exato. A gente passa a respeitar mais. A visão de quem está no Brasil e olha para a Europa, para os Estados Unidos, eles pensam uma coisa. É verdade. Aquilo que vendem para eles. Mas quando você vem para cá, você vê tanto que o Brasil é bom, tanto que o Brasil é inteligente, o Brasil é rico, mas você vai concordar comigo. O que estraga o Brasil? Cara, a corrupção é uma coisa. O problema do Brasil, aproveita, o problema do Brasil não é um problema extremamente político, entendeu? Extremamente político, porque o povo é trabalhador, certo? O brasileiro aqui na Europa, ele destaca, mano. Porque a gente consegue resolver problema, consegue. O europeu, nossa mente está muito à frente. O europeu, em comparação com o brasileiro, ele está muito atrás em questão de força de vontade, resiliência, antifragilidade, criatividade. O europeu é muito fraco perto do brasileiro. É verdade. E por isso a gente se sobressai. Então eles têm isso aqui que a gente veio procurar, que é estrutura. Estrutura financeira mais estável, estrutura de segurança mais estável, saúde, educação para as crianças, tudo. Que se tivesse isso no Brasil, se isso ocorresse no Brasil, a gente nem tinha saído de lá.
A grande verdade é essa, que a gente não tinha nem saído de lá. Mas assim, isso aqui é uma experiência fabulosa, é uma faculdade pra gente imensa, que a gente não consegue mensurar. Nosso dia a dia aqui, ele nos ajuda muito mais que o dia a dia no Brasil, porque o dia a dia do Brasil, vamos dizer, aqui eles falam em crise, tudo eles põem muito a culpa na crise de 2010. 2008, 2010, por aí. E assim, eu digo, cara, eu não sei o que é crise. Eu já nasci dentro de uma crise. O Brasil vive numa eterna crise. Você nem sempre está se reinventando. Então você sempre, justamente, ou você se reinventa ou você vai morrer de fome, ou é passado para trás. Você fez os seus negócios. Você teve um negócio lá de justamente. Já foi? Sim, eu tive uma choperia e restaurante, certo? Que era muito grande, em Natal mesmo. Quem é de Natal deve saber. Sim, a Ilha do Chopp, Petrópolis. E assim, como quem é de Natal que estiver assistindo sabe, lá em Natal é muito de moda, né? Surge uma coisa nova e vai todo mundo pra cima. Acho que é só Natal que é assim. Mas foi bem assim. Então tivemos aquele boom, aquela coisa, era muito cheio, vivia lotado, tinha bons eventos lá. Só que teve um certo dia... Começou a cair. Mas como a maioria dos negócios, né? Tem um auge, começa a cair. Mas você acha que cai porque falta ali qualquer coisa para você fazer seu negócio voltar? Ou porque... Então, cara, não tinha muita... Eu não vou dizer que eu posso ter errado no meu estudo de mercado em ter escolhido Petrópolis, que era uma zona de elite, lá de Natal, certo? E que estava em evidência. Porém, essa evidência passou justamente no tempo que eu abri lá. Porque não quebrou só eu, quebrou... Eu também não vou enumerar aqui. O jogo mudou bem na sua vez. O jogo mudou, justamente, o jogo mudou bem na minha vez. Eu não vou enumerar aqui os estabelecimentos que quebraram lá também, mas grandes estabelecimentos de Natal, e quem é de Natal sabe do que eu estou falando, né? Fecharam no mesmo período que eu. Que foi? Né? Que foi em, eu sou bom, 2012. 2012. É isso, deixa eu ver, recapitulando... 2012 sim. Então pronto, foi bem isso aí, foi bem uma coisa muito similar assim, que acontecia nos negócios em outras regiões da cidade e acabou acontecendo em Petrópolis também, né? Que Petrópolis era realmente onde estava a elite. Disso aí o pessoal migrou para Ponta Negra, que é uma praia que é muito famosa também em Natal. Então ficava nesse jogo, sendo que Petrópolis até hoje nunca mais foi o mesmo. Mas eu sou doido para ir na Ponta Negra pelas fotos que eu já vi. Pelas fotos é muito famosa, é muito bonito também. Natal tem uma história fabulosa. Então, pronto, foi isso. Depois que eu fechei aí, eu passei um ano assim em extrema depressão, entendeu? Foi? 2012 quando você fechou? Foi pesado porque acaba que você... Meu prejuízo é imensurável, entendeu? Nossa. Foi muita coisa que foi embora, perdi o que eu tinha e o que eu não tinha, né? O Conrado Adolfo fala na falência apoteótica, a minha ultrapassa qualquer barreira apoteótica que se tenha, porque eu quebrei, família, empresa, quebrou foi tudo mesmo. Mas o sol estava tudo numa cesta só? Todos. Então, assim, acabou que isso aí eu senti muito, foi um ano muito difícil para mim, né? Que eu precisei, quando você vai morar na casa do seu sogro, da sua sogra, é uma coisa, não que eu tenha nenhum tipo de problema com eles, ali é outro pai e outra mãe que eu tenho. É a situação, né? É a situação. O problema não é ir morar na casa. Não, eu também já passei justamente, o problema não é ir morar. É a situação que você... Esse sentimento de impotência, né? De falar assim, caramba, velho, não tô dando conta de fazer aquilo. Isso é verdade. E muita gente no Brasil passa por esse momento. Passa, exatamente. O Brasil, como a gente estava falando, o Brasil vive numa crise constante, né? Então tem muita gente que mora de favor e acaba... E também tem muitos que se vê naquela situação, mas também não quer sair dela, se acomoda ali. Ou se acomodou por não querer fazer, ou porque não vê muita saída, né? Exatamente. Mas... Agora, onde entra a fotografia nesse meio tempo? Cara, a fotografia foi uma coisa bem inusitada na minha vida, né?
Logo desde sempre. Eu só para entender, você começou fotógrafo de cavalo. Cavalos. Comecei como fotógrafo de cavalos de alta performance, né? Cavalos de vaquejada. Vaquejada, assim. Foi muito inusitado isso, cara, porque eu sempre fui um cara que fui muito inquieto com os negócios também, entendeu? Justamente por não dar certo, eu tentava obter um resultado e não conseguia ter dinheiro. Mas eu nunca fiquei parado. Nunca fiquei parado. Enquanto um já estava descendo, eu já estava subindo com o outro. Uma característica de empreendedor, né? Exatamente. E acabou que eu já gostava de fotografia, mas como tantos, eu gostava, tinha uma câmera, mas nada profissional, só para tirar foto com a família, passeios, isso, aquilo. E eu tinha um hobby desde muito cedo, desde muito pequeno, que era a vaquejada, né? Eu montava cavalo, monto cavalo desde os 10 anos, 12 anos. Você monta o cavalo mesmo? Sim, de correr, exato. Mas. Caramba. Então era. Eu que sou de Goiás, não sei. Você realmente vivia no centro, no concreto. E eu não, sempre fui mais da zona rural, sempre gostei mais da zona rural. E eu consegui unir as duas paixões que eu tinha. E uma era fotografia, duas não, três. Uma era fotografia, a outra era vaquejada e a outra dinheiro que a gente precisa. Fazer business. Exatamente. E aí eu comecei fazendo uma fotografia ou outra para os amigos ali próximos e eu disse, porra, isso aí tem futuro. Se eu tô conseguindo fazer só para esse pequeno grupo aqui e tá me rendendo muito bem. E isso foi antes ou depois da ida do shopping? Não, bem depois, foi bem depois, já agora em 2013, 14, entendeu? Não, 2015, mais precisamente, porque depois eu abri uma cozinha industrial com os restos da Ilha do Chopp. Eu tinha a cozinha inteira. Empreendeu com o que eu tinha. Era o que eu tinha. Que sobrou ali. Pronto, para não pular, eu vou falar rapidinho dessa parte. Que eu abri uma cozinha industrial, eu fornecia alimentação para construtoras, né? E basicamente também ia muito bem, eu estava indo muito bem, a gente tinha uma receita muito boa e acabou que eu levei 2 tombos de uma vez só. Caramba. Ou seja, minhas pernas ainda não estavam duras para o negócio. E ainda levei uma rasteira, aí pronto, mais uma vez. Porque vendeu fiado e não recebeu. Exatamente, porque para você vender para as construtoras, você precisa vender para receber isso, depois. Você vai, faz uma entrega, fornecimento, final do mês fecha, ou seja, eu vendia 30 dias para receber com 60. Basicamente era isso. A minha lá de restaurante também que teve esse problema foi simplesmente, só que o dela foi tipo 500 mil. Nossa. De marmita, né? Ela teve um prejuízo, um bom prejuízo. O meu não chegou a tanto não, mas ainda assim, dentro do que eu tinha. Dentro das suas pernas exatamente. É o suficiente para derrubar, né? E pronto, cara, aí eu comecei a fotografar e comecei a me desenvolver como fotógrafo. Comecei a estudar mesmo, fazer cursos e acabou por... Você viu a oportunidade e começou a investir na oportunidade. E foi muito bom para mim, foi maravilhoso. Eu consegui realmente... É bom lembrar também tudo isso, que às vezes a gente tá falando assim, as pessoas não têm tanta noção do que é. Acaba que eu conseguia, com isso tudo, com esses negócios, mesmo em alta e em baixa, eu conseguia manter minha família num padrão de vida bom, um padrão de vida bom. Então, assim, são negócios rentáveis, certo? Só que você precisa ter uma atenção a eles para que não consiga ficar sempre nessa oscilação. Eu vejo que no Brasil, quase, tudo é rentável. Tudo. Você consegue rentabilizar qualquer coisa. O problema é esse processo aí de gestão. A gestão. De ver o mercado, de ver a equipe, de ver o seu negócio, de saber, por exemplo... Você começou a negócio da marmita, começou a ganhar dinheiro. Sim. Só que na hora de crescer, geralmente é onde acontece o problema. Exato. Você fala, como eu faço para ganhar mais aqui? Aí você toma uma decisão e aquela decisão, em vez de escalar... Assim, como toda pessoa... Poxa, meu primeiro negócio eu tive muito novo. Com 23 anos eu já abri a Ilha do Chopp, então era muito novo. 23 anos? 23 anos. Então você entrou na VASP com 18. Exato. Só que a VASP ela quebrou em... Ela quebrou em 2004. 2004, né? Exato. Você entrou em 2001? Eu entrei em 2001. Então
2004 o Vasco quebra. Exato. E nesse período aqui você começa a fazer... Então, cara, nesse meio período aí existiram outros trabalhos também. Eu gerenciei indústria de água mineral, que era basicamente de água mineral e bebidas também, no geral. Também trabalhei no ABC Futebol Clube, né, na loja do ABC, certo? E isso pra mim foi Foi nessa época aí que você começou o negócio lá do futebol. Sim, exato. Isso, tínhamos uma parceria forte no programa de sócio torcedor. Foi vocês que criaram o sócio torcedor? Não. O programa é o ABC? ABC Futebol Clube. É o primeiro time lá de Natal. Vou até puxar um pouquinho da sardinha lá. Mas é assim, nós tivemos contribuições diretas para o desenvolvimento disso. Foi a época que o ABC teve mais sócios torcedores. Chegamos a mais de 14 mil sócios. Com esse trabalho. Foi um trabalho muito forte. Também encabeçado pelo Assis Medeiros, que era um cara formidável, que eu tenho muito... Que ainda está lá ou não? Não, hoje ele já não está lá. Porém, foi um cara muito importante. Também tiveram outras, a Tarquino, e teve a Gisele também, o próprio Eric, que está fazendo um trabalho muito bom agora na Rapport, lá em Natal, né? Que ele também tem uma agência de publicidade, ele também faz vídeos, muito bom, um cara de gente fina. Então, tiveram várias pessoas que contribuíram para o sucesso nessa época do programa de sócio torcedor. Pô, da hora. Foi muito bom, muito bem sucedido. Aí foi tipo mais uma oportunidade de usar todo o conhecimento que já estava acumulando. Exatamente. Em prol de um negócio. Não sei se por coincidência, os meus empregos eles começaram a se interligar, entendeu? Sempre uma coisa puxou a outra. Então, mas você não acha que isso é normal, não? Porque eu acho que a maioria das pessoas que eu converso, talvez, mesmo que ele tenha começado tipo igual eu, vamos supor, quando eu comecei, eu era criança lá, eu vendia picolé. Aí depois eu trabalhava com outra coisinha que vendia isso, aquilo. Mas aí eu fui construindo um mindset vendedor. Acaba sendo muito isso também, entendeu? Eu falo assim porque eu conseguia usar os meus contatos, nem sempre eram de vendas, porém eu conseguia inserir eles no contexto do trabalho que eu estava. Então entendeu? você é um cara do network. Do network, justamente. Aí as coisas iam fluindo de uma forma que quando acabava, eu estava com todas aquelas pessoas daquele outro negócio inseridos no mesmo contexto. Os contatos. Exatamente. E vendo o que cabia naquele negócio. Exatamente. Só que o futebol também é uma coisa muito sazonal, muito rápida, né? A política também tá instalada dentro do futebol. Então, por essas e outras coisas é que acaba... Mudava a gerência. Exatamente, aquela galera que estava ali. Quem conhece futebol, quem trabalha com futebol, hoje você também conhece muito o futebol, sabe que a política é uma coisa eminente ali. Né? É porque onde tem, por exemplo, futebol rola muita grana. Muito. Então onde rola muita grana vai ganhando poder de Estado, né? E daí vem o lado bom e o lado ruim da coisa. O poder político lá. Exatamente. Mas assim, foi também mais um período de muito aprendizado para mim. Eu aprendi muito e eu consigo utilizar de algumas coisas que eu aprendi até hoje. E aí depois que você trabalhou com o Kleber? Não, o Kleber já foi antes, foi bem no começo, logo depois da Vasco. Assim, minha vida, como eu disse, os empregos foram levando um ao outro. E foi nesse último período, que eu comecei a ver que Natal já estava muito pequeno. Depois da vaquejada eu consegui desenvolver, estava pleiteando um projeto maior. E acabou que hoje já existe um desenvolvimento. Talvez nisso eu não tenha tido a competência suficiente para levar um negócio para um patamar maior. Ou talvez o mercado ainda não estava preparado para aquilo. Exato. A gente é empreendedor. Isso. Mas você está um passo além do mercado. Exato. Mas pronto, foi mais ou menos isso mesmo que aconteceu. Só que hoje já aconteceu, já funciona, entendeu? A vaquejada, hoje eu vou falar da vaquejada porque foi realmente o último que eu tive assim uma experiência, um contato maior. Você acredita que a vaquejada trouxe para você uma experiência de sucesso? Sim, como tantas outras que eu passei, me trouxeram essa sensação de sucesso. Sim. Eu tive sucesso, eu tive realização.
a Ilha do Chopp teve sucesso, mas Sim. teve um momento ruim. Que teve o meu insucesso da Ilha do Chopp foi muito maior do que o sucesso. É bom também que se fixe isso. Sim, porque isso te constrói também. Exato, exatamente. Mas a minha história da Ilha do Chopp, com a Ilha do Chopp, foi muito mais de insucesso do que sucesso. Mas se você não tivesse errado na Ilha do Chopp, Ah, passado por uma empresa boa igual a Vasco, a empresa quebrou, exato, passado por dificuldade no negócio das marmitas, exato. isso foi construindo essa sua robustez de negócio. Foi solidificando. Quando chega na vaquejada, você chega com couro mais grosso. Exato, mas foi justamente isso. E acabou que, poxa, a vaquejada realmente me surpreendeu, porque eu não tinha aquilo mesmo como negócio. Como eu já tinha comentado, eu comecei aquilo como hobby, não era uma coisa séria, entendeu? Eu queria, aí começou eu tentando custear, porque cavalo, quem cria cavalo sabe que isso é uma coisa cara, caro, né? é muito dinheiro. Então eu comecei assim, não, eu vou tentar suprir os meus gastos, completar a renda para eu não ter que tirar do meu bolso. Era o famoso que a gente fala no Brasil, o famoso bico, né? Pronto, exatamente. Que aqui em Portugal não pode falar isso, que é bico, é boquete, mas era um bico, era um bico. Trabalho alternativo. E então foi isso e acabou me surpreendendo muito. Eu fazia realmente com amor, era com prazer que se fazia isso. Olha só, olha aí o empreendedorismo, como funciona, né? Coisas que era negócio, você via como negócio, talvez não te deu aquilo que você realmente queria. Exato. E aquilo que não via negócio, mas estava relacionado aos seus valores, à sua paixão. Que foi isso que... E a maioria, assim, já viu, os caras... Ele acaba encontrando um negócio e fala, velho, nem sei como é que eu comecei. Quando eu fui ver, tava dando certo. Já tava dando certo, justamente, porque você faz o que gosta, você não vê aquilo. E você esquece do dinheiro também. O foco. Você acaba esquecendo do dinheiro. O dinheiro é consequência daquele trabalho. Então, foi bem isso que aconteceu comigo. Só que aí eu vi que realmente já estava muito pequeno. Aquilo já estava para mim. Eu queria os voos maiores, eu queria... Aí foi também num período que estava muito difícil no Brasil. A questão da segurança estava muito complicado, entendeu? E vaquejada também tem muito disso de assalto e dessas coisas. Cara, por incrível que pareça, não. Não? Não. Mesmo com que rola uma granazinha por trás. Rola uma grana. Já aconteceu de algumas secretarias, que é quem faz as inscrições dos vaqueiros, é a secretaria que chama, de ser assaltada, mas eu acho que foi um caso, 1 ou 2 perdidos. Durante a vaquejada não tinha? Não. É bem saudável. Bem saudável, é um ambiente extremamente saudável. Quem conhece bem a vaquejada sabe do que eu estou falando, que é um ambiente extremamente familiar, entendeu? É de surpreender. Eu não entendo nada de vaquejada. Não, é de surpreender, é um ambiente familiar, embora role bebida lá o dia inteiro e outras coisas. Infelizmente a droga entrou em qualquer ciclo de convívio que se tenha. E não é diferente. Lá se tem, mas à vista das outras coisas é uma fração muito pequena, muito pouca. É mais a diversão. Tanto que a gente não ouve falar disso lá, entendeu? Tem aquele tabu ainda. Ainda tem aquele tabu. O pessoal do Nordeste, principalmente a classe dos vaqueiros, ela é uma classe muito devota, muito conservadora, exatamente, com seus princípios, com suas atividades cotidianas também, né? E acaba que a vaquejada passa a ser um ambiente para qualquer tipo de pessoa. Quem vai para a vaquejada gosta. Quem vai para a vaquejada gosta. Totalmente. É entretenimento que resgata aquela cultura. A cultura, exatamente. É porque junta a cultura, a música e a culinária em um só. Que isso também pode-se dizer que é o resumo da cultura nordestina. Que a cultura nordestina ela é rica porque ela tem todos os elementos. E vaquejada, ela não é só em Natal. Não, ela é no Nordeste como um todo, certo? Ela é mais forte no Nordeste, sim, certo? Porém, hoje ela já se espalhou pelo Brasil, já existem relatos vaquejados no sul do país, no extremo sul, no Rio Grande do Sul, no próprio Goiás, embora você não tenha, mas existe, sim, no norte do país, centro-oeste, está espalhado por todo o Brasil, já tomou conta, é um esporte hoje que acabou se tornando um negócio e um grande negócio, certo? É um negócio extremamente rentável. E é um esporte. Olha, para você ter eu vou dizer uma coisa aqui, só para você ter uma noção.
no Brasil, a vaquejada só perde em premiação, em premiar os seus competidores, só perde para o futebol. De todos os esportes do Brasil, a vaquejada só perde para o futebol. É maior que rodeio ainda? É maior do que rodeio, sim. É maior do que o rodeio. O rodeio, ele tá muito... Existem os rodeios que acontecem, sim, nas cidades, mas acaba que tá muito concentrado também naquelas cidades e são festas muito pequenas. A vaquejada existe... O Barretos, que é o mais famoso. O Barretos, isso ali é inegável. É uma festa grandiosa, como... hoje nós temos vaquejadas tão grandes quanto o Barretão também. Temos, mas também é o esporádico, é uma vez. Sim, hoje já temos o evento. Pra você ter uma ideia, temos hoje pistas cobertas, né? Toda coberta. Então é um ginásio de vaquejada, vamos dizer assim. Sério, velho? Tem muitas outras coisas, outras coisas que... A vaquejada é um negócio. A vaquejada é um negócio e hoje é muito lucrativo. Pronto. Também vou registrar isso porque aconteceu, acho que agora... há 30 dias atrás, não mais que isso, quem entrou agora para investir em cavalos foi o Ronaldinho Gaúcho. Então, para você ver a proporção que a vaquejada tomou no Brasil. O Gaúcho, ele também é assim, né? Investindo em pirâmide. Exatamente. E ele agora é um investidor da vaquejada. Grandes famosos agora. Wesley Safadão é vaqueiro. É igual um negócio lá em Goiás que é de galo, por exemplo. Sim, rinha de galo, que é ilegal. Que é ilegal, mas que tem, tem investidores da alta, da high society lá. Isso mesmo. E a vaquejada é isso, cara. A vaquejada é um grande negócio, é um negócio que está crescendo a cada dia, só cresce. Mas isso aí te construiu para chegar aqui hoje? Sim, com certeza. O que você tirou da vaquejada que você acha que trouxe para o seu caráter, para o seu perfil empreendedor, para o que você faz hoje? Cara, o fazer o que gosta. Hoje eu faço o que eu gosto. Sim. Que é justamente, eu continuei aquela pegada da fotografia, publicidade, porque dentro de todos esses negócios eu praticava publicidade e não sabia. Só que chegou... É bem comercial. Exatamente. A parte comercial da publicidade, que é muito importante. Você adquiriu isso. Exatamente. E dentro disso eu comecei a estudar mais a fundo a publicidade. Então hoje eu atuo como publicitário. Não sou publicitário formado, sim, porém eu atuo na publicidade como um todo. Mas como eu digo, esse negócio de eu não sou publicitário formado. Hoje, você vê que a faculdade, mesmo a universidade, ela não está formando os caras que dominam as áreas das coisas. Exatamente, daí onde está. Você pega publicitário formado, trabalhando em outras áreas, e os caras que são os publicitários não são publicitários formados. Quem me formou foi o dia a dia, foi a consequência dos negócios e saber onde eu acerto e onde eu erro. E ir adaptando isso tudo a uma fórmula para um sucesso, entendeu? Então foi tipo eu também, que não sou publicitário formado, mas a minha vida, bem dizer, toda circula ao redor do marketing e da publicidade. Sim, e logo você tem a ver do design gráfico, que é a base de tudo isso. E também eu só vim formar bem depois de ser designer. Quando eu vi a necessidade de ter um curso só para prova social, sim, mas a vida inteira eu fui designer e sem diploma de ser formado. Mas cara, é interessante como as coisas caminham assim, porque assim, eu nunca fui do design, eu não tinha habilidade para apesar de ter a criatividade, sempre eu achava alguém que pusesse aquilo que eu tinha de criatividade no papel. Você consegue gerir. Eu consigo gerir. Não é assim. Ainda não é isso. Pronto. Mesmo sem saber fazer. Então sempre eu estava gerindo alguma coisa. Liderança, espírito de liderança. Exato. Isso aí, eu posso dizer mesmo, nasceu comigo sempre. Em todos os empregos que eu passei, eu tive um pouco de liderança na minha mão. E sempre eu precisei liderar. E o líder tem que saber, pelo menos cobrar. Né? Exato. Porque se você não entende nada de design e você vai sentar com o design, você não vai saber nem para onde indicar. Por exemplo, falar assim, não, você vai pegar isso aqui, ó, e faz um negócio para mim. Não, o jeito que você fizer tá bom. Aí, o líder tem que saber. Aí onde entram os bons e os maus líderes. Porque eu já tive chefes
Pelo amor de Deus, entendeu? E também sabia. tive sábios que me deram um conteúdo que está guardado aqui, que eu utilizo no meu dia a A dia. escola da vida, né? A minha escola da vida foi muito... Eu não tive uma escola da vida, não. Eu já tive uma faculdade. Eu nasci dentro da faculdade da vida, entendeu? Porque eu dei a cara, eu fui enfrentar a minha vida. Logo com 19 anos eu já ia ser pai. Então, amigo, eu tinha um peso de uma família nas minhas costas. A responsabilidade me chamou para isso, entendeu? Então foi aí onde eu tive que me sobressair. Foi aí que eu comecei a só olhar para frente, não olhar para trás. É lógico que é inevitável, com tantos ganhos e perdas como eu tive durante a minha vida, nos meus negócios, é inevitável que você olhe para trás para ver alguma coisa. Mas, porque aqueles erros que você cometeu para trás, você não quer cometer mais, embora muitas vezes você continue cometendo. Mas é porque você não estava necessariamente só errando. Você estava aprendendo. Exatamente. E como que aprende sem errar? É igual esse negócio, tipo assim, ó, contrata-se cargo tal com experiência. Isso é... Por que isso é complicado? Olha, cara, eu sempre busquei, eu não queria gente com experiência, eu nunca busquei pessoas com experiência. É lógico que minimamente eu queria que tivesse para você começar um trabalho mais fácil, mais rápido, dinâmico. Algumas vezes exigia isso, mas outras vezes não. É muito melhor você contratar uma pessoa que ela seja dinâmica, tenha vontade de aprender mais, porque assim você consegue passar aquilo na essência que você quer, do que meramente você pegar uma pessoa que já vem formada e viciada nesse segmento. Então, mas aí que entra uma coisa que eu vejo que é um conflito hoje na questão de business, que é pegar a pessoa com experiência para você supostamente ir mais rápido, ou pegar a pessoa sem experiência para ela fazer de acordo com o modelo de negócio. Bem, eu vou lhe dar um exemplo aqui. Se você pegar uma pessoa que ela não é viciada no sentido de uma pessoa que já sabe fazer um trabalho e tem o jeito dela, certo? Nós temos cabeças diferentes, sempre. Eu tenho uma percepção, você tem outra percepção, isso é normal, certo? Daí você pega uma pessoa que já vem com esse problema. Com esse problema pode-se dizer assim, você pode pegar uma pessoa experiente, mas deixe que ela esteja agregando de um lado que esteja faltando em você. Porque acaba, se ela tiver o mesmo conhecimento que você relacionado a isso, e você simplesmente pegar ela para facilitar o seu trabalho, mas uma hora vai dar conflito. E isso não é bom. Você tem que pegar uma pessoa justamente para que você esqueça daquele lado e ela trabalhe livremente. E quando você pega um sem experiência... É conflito disso aí, porque vai chegar uma hora que você não vai conseguir delegar tudo. Isso e aí, é porque eu tenho visto muito essa discussão no que eu estudo. Nego grande, mano, passa por esse mesmo problema aí. Não tem uma resposta coerente, assim, clara, falar assim, velho, qual que é o peso entre a experiência e entre a gana, a vontade de fazer? Olha, eu acho assim, a pessoa que tem a vontade de fazer, ela consegue se sobressair. Sim. Que foi assim minha vida, Sim. certo? Porque se ela realmente tem a vontade do crescimento, ela vai aprender aquilo de um jeito ou de outro. Eu também sou assim. Ela vai aprender, ela vai... Não, se eu não me lembro, se não me falha a memória, essa frase é do Bill Gates. É preferível pegar um preguiçoso do que um conhecedor, porque o preguiçoso vai arrumar uma forma mais fácil de resolver aquilo. Entendeu? Então, juntando essas... Porque você tem que pesar tudo, claro. Você precisa pesar tudo. Pesando isso tudo, eu fico com um cara que não tem experiência e tem muita vontade. Porque esse eu vou formar para fazer a coisa do meu jeito. Porque eu sou o mentor do negócio, certo? Então eu quero que a coisa saia do meu jeito. É lógico que nem sempre sai. Eu tenho entendido o seguinte, por exemplo, que a mescla desses dois profissionais, por exemplo, hoje em dia a coisa mais importante de qualquer negócio é velocidade de execução. Então, se você tem uma pessoa inexperiente, você não consegue ter velocidade de execução correta. Talvez a pessoa tenha vontade, executa, só que sem informação. Então,
Talvez um modelo ideal fosse trazer uma pessoa experiente para domar a equipe, mas colocar ela subordinada ou colocar esses subordinados a ele sem experiência. Que é tipo assim, ó, eu entendo o que você falou. Tem coisa que está na sua cabeça. Então, o processo estando montado na sua cabeça já é metade do caminho andado. Agora, às vezes, pessoas mais novas e com vontade de fazer, não tiveram tempo de ter experiência, elas conseguem pegar o que está na sua cabeça e fazer aquilo decolar. Exato. Só que vamos lá, tem os dois lados da moeda. Você vai gastar mais tempo com quem não tem experiência, porém ele vai fazer do seu jeito. Sim. O outro, ele vai fazer do jeito dele, só que uma hora vai gerar conflito. Mas e acaba você perdendo. Entra a persuasão. Porque eu acho que aí uma qualidade que falta nos líderes é persuasão suficiente para... Não para mandar, eu não estou falando de mandar, mas é convencer esse cara aqui, ó, da experiência, a dar a mão para esse cara se experiência. Falar assim, velho, vocês vão trabalhar junto nesse projeto aqui, ó, para a gente chegar nesse objetivo aqui. É por isso que hoje os negócios estão cada vez mais fáceis de lidar. Mais fáceis? Por quê? Cara, a tecnologia hoje veio para ser aproveitada. Sim. Cabe a você usar ela ou não. É por isso que eu digo, eu prefiro muito mais pegar a internet hoje e usar ao meu favor e eu retirar dela o conhecimento que eu preciso para executar um trabalho, do que simplesmente eu ir fazer uma faculdade ou um curso presencial, concordo. Porque eu não tenho tempo nem dinheiro para estar utilizando nesse tipo de coisa. É lógico que a gente precisa utilizar tudo que é pago, a gente sabe que é melhor, e de fato é. Sim. O conteúdo da internet tá muito assim. O conteúdo, ele quanto mais denso assim, ele vai ser mais caro. Só que você consegue absorver muito mais mas disso. É igual essa questão que você está falando aí. Há uma controvérsiazinha que, tipo assim, não é que o que é pago é melhor. É porque o que é pago, você não paga pelo conteúdo. Sim. Você paga pelo tempo. Pelo tempo, mas que é o que a gente tem mais escasso hoje. Eu, por exemplo, eu concordo com você. Eu prefiro hoje ir numa palestra com um cara foda do que fazer um curso. Só que tem situações que fazer o curso vai me dar a clareza que eu preciso sem pagar pela mentoria. Sim, pela mentoria, pelo aquele produto. Quando a pessoa compra curso, ela está comprando tempo e clareza. Quando a pessoa compra mentoria, ela está comprando networking. Isso é. Porque, por exemplo, o Érico Rocha da vida, que é tipo o guruzão do Brasil, ele vai cobrar lá o que? 60 mil, 50 mil na mentoria dele. Mas o que ele vai falar na mentoria está no curso. Sim. Que custa 6. Para que a pessoa paga 50? Para ter contato com ele? Ter contato com o Érico. Não, mas é bem isso mesmo. Mas é o que eu estou dizendo. Então hoje a internet está facilitando os negócios, está facilitando os trabalhos. Sim. Eu, por exemplo, isso eu falo porque é particular, vem em mim. Quando eu tenho um determinado assunto que eu tenho dificuldade, eu simplesmente sento no computador e vou estudar, e aprendo lá. Mas eu aprendo... Já viu que a maioria não dá conta de fazer isso? Exato. Mas eu aprendo ali dentro de 2 horas, 3 horas. E se eu tiver dúvida, eu volto lá, olho de novo, até... Mas está sendo assim. Eu vejo que a gente tem esse tino, assim, assim, se eu tô travado, é porque tem alguma coisa que eu não sei. Exato. Vou lá aprender. Exato. Só que a maioria das pessoas não... quando eles travam, em vez deles ir lá aprender, eles começam a perguntar às pessoas. Mas tá lá, tá tudo. Eu acho normal. Eu tenho acompanhado também o seu conteúdo. E eu vejo que tudo isso que muitas pessoas têm dúvida, tá lá. Tá lá nos stories. Os stories de graça, aberto para todos. Entendeu? É por isso que eu consigo vender o curso. E consigo vender a mentoria. Porque não é o conteúdo. Sim. É porque às vezes a pessoa, realmente eu entendo. Se você não tem paciência para sentar 2 horas e aprender o negócio, então paga para alguém te ajudar. Mais rápido. Alguém pega na sua mão e faz passo a passo ali, velho.
E Mas vai é também. isso, existem esses dois caminhos, entendeu? Você poupa 2 horas Exato, do seu dia, existem esses dois caminhos. mais horas. Mas pronto, nem todo mundo sabe desse caminho. Assim, também é bom se falar para as pessoas que não têm ideia do que é o marketing digital, não têm ideia dessa reviravolta que a tecnologia Esse apoio, fez né, dentro velho? dos negócios, entendeu? Nossa, o marketing digital, ele salva um negócio se a pessoa souber aplicar. Exato. Cara, eu tenho parceiros de negócio. Hoje eu tenho parceiros na Espanha, tenho parceiros aqui em Portugal, tenho parceiros no Brasil. Então, além da barreira geográfica que a internet criou, outras cabeças... Quebrou a barreira geográfica. Quebrou totalmente. Além dessa barreira geográfica, É verdade. o conhecimento ele vem de outras formas, de outra cultura, de outra cabeça. Você fala com um cara nos Estados Unidos. Como eu tenho Que tem também negócio. parceiros de negócio nos Estados Unidos, entendeu? Então, O assim, nosso são grupo- visões diferentes do Nosso mercado. grupo lá de Mastermind, por exemplo. Sim, Tem gente muito do forte. Brasil, do Japão, aí tem gente dos Estados Unidos entrando. Que é mais No conhecimento do grupo, que isso, cara? você conversar e perguntar e falar. É o conhecimento cru ali, pronto, vindo pra você de uma forma que em nenhum outro canto você consegue. E é muito bom. Igual você é um cara que cresceu assim. A sua Totalmente. escola foi chegar na pessoa, trabalha com ela, pergunta pra ela, É recebe verdade. o conhecimento. Mas é isso, mas é assim que tem que ser. Eu acho assim que deve-se continuar dessa forma sempre. Então, a internet tá aí. Quem tiver sua dúvida, busca na internet. Tudo que você quiser tem. Eu digo tudo. Não existe nada na internet que não esteja na internet Eu hoje. concordo. Entendeu? Não tem nada que você queira saber que não esteja na internet. E se não tem ainda, talvez seja um ótimo nicho de mercado para você colocar. Exato. Tem Né? mais, Se você procura um negócio que não achou, então você encontrou uma dor, coloca lá. É isso mesmo. E aí vai ter. Então fica ligado aí que a internet veio para ajudar, não foi para complicar não. Então, vamos lá, Levisão. Vamos partir agora para uma parte mais dinâmica. Vocês estão vendo minha... Porque eu sou... Estou escorado aqui na... Como é o nome disso aqui? Almofada aqui. Vamos lá, Levisão. Vamos fazer envelopar isso em algo prático para quem está escutando. Qual dica que você dá para quem está naquele momento da vida igual você estava, começando a empreender, começando a fazer alguma coisa? Cara, busque o conhecimento. Eu acho que essa é a dica. Essa dica aí, eu acho que eu posso... Para quem está nesse primeiro momento, é buscar o conhecimento. Mas buscar conhecimento para você hoje seria o quê? Especificamente? Não vamos ficar naquela da utopia, sabe assim? Sim. Não, vamos gerar um valor para quem está escutando ali. Então, vamos lá. Ficou até agora, então... Se você tem realmente a vontade de empreender, de chegar em algum lugar, você precisa realmente, primeiro, tomar a decisão. Eu quero fazer e eu vou fazer, certo? Uhum. Depois, você tem que definir aquilo que você vai fazer. Clareza. De preferência, aquilo que você gosta de fazer, certo? E depois, de preferência, claro. Não existe uma ordem cronológica nisso, não. É só que assim, o interessante é que eu estou falando dos passos que eu dei e como eu consegui pegar esse atalho para até estar conversando com vocês hoje, né? Então é assim, você mirar naquilo lá, você ter atenção naquilo e concentrar, estabelecer aquele objetivo e seguir em frente. E aí sim, eu não posso deixar de falar isso. É buscar o conhecimento. O conhecimento é a base de tudo. Então, se você... YouTube, procurar pessoas para seguir. YouTube, justamente, procurar pessoas, aquelas pessoas que você se identifica com o conteúdo. Sabe alguma coisa. Exatamente. De preferência, você também deve achar uma pessoa, não precisa ser necessariamente aquele cara que é o top. Porque eu lhe digo uma coisa, eu por vezes também, eu tentei ter acesso a essas pessoas e você não consegue, simplesmente você não consegue ter. Entendeu? É muito difícil. Se você precisar, você vai ter que pagar uma mentoria de 70 mil reais. Que quem está começando nesse negócio, a grande maioria não tem essa condição. A grande maioria não tem essa condição. Então, quem não tem essa condição de pagar uma mentoria, não tem condição de pagar mentoria nenhuma.
Você acha que ele começa por onde? Por quem? Cara, é assim, é buscando na internet aquelas pessoas que você vê que realmente tem um conteúdo de valor. Por exemplo, o seu conteúdo... Galera, deixa eu dar uma pausa aqui. Voltamos no assunto, porque deu um probleminha aqui na câmera aqui, então estamos de volta. Estava falando do conteúdo que está meio bagunçado, às vezes está desorganizado, e quando a pessoa vai atrás do conteúdo, ela não consegue encontrar aquilo ali. Acaba que tem muita informação mesmo, de fato, Sim, muita tá informação. tudo na internet. Tá tudo na internet. O problema também é que para você selecionar esse bom conteúdo, você tem que estar ouvindo e absorvendo para saber. Tem um filtro bom, né? Tem que ter um filtro bom. Senão não consegue nem. E para melhorar ele, você tem que aplicar ele, entendeu? Então é uma coisa. A execução tem que ser simultâneo àquilo que você está aprendendo, porque aí você vai, aprende e executa, aprende e executa. Assim que você consegue. É isso, mano. Você consegue entender se aquele conteúdo tem valor para você ou não. Porque muitas vezes o conteúdo pode ter valor para mim e pode não ter para você, ou vice-versa. Entendeu? Que às vezes o povo acha que conteúdo de valor é tipo assim, não, mas fulano tem um conteúdo de valor, mas depende do público. Depende do público dele, entendeu? Que aquelas meninas que estão lá fazendo maquiagem e tal, que talvez eu não ache valor. Exato. A adolescentezinha que tá lá vendo o vídeo dele aprendendo a maquiar, mano, aquele conteúdo tem muito mais valor do que talvez um cara muito bom de ideia que tava falando 2 horas do conteúdo denso, mas não tá agregando valor. Por exemplo, o nosso público de negócios não é o público da maquiagem, não é o público do entretenimento, entendeu? É outro tipo de público, é outra coisa que tem valor, mas para outras pessoas, para nós não. Pronto, bicho, é bem isso mesmo, né? Então, essa é a dica que você dá para as pessoas. Sim. Buscar conhecimento. Buscar o conhecimento e aplicá-lo e você saber realmente a direção que você quer. A direção que você quer, o objetivo que você quer atingir e seguir traçado a ele. Lógico que no meio disso tudo existem algumas adaptações, existem algumas coisas que você vai... Porque se você realmente estiver focado, você está aprendendo todos os dias. E se você estiver focado, está fazendo, você percebe o erro. Porque quando você não faz, só pensando, você acha que não, o erro vai estar aqui. Mas quando você vai na prática, mano... É isso, é bem maior. Cara, Só que você não pode parar. Você não pode parar, você tem que continuar. Tem que continuar E quando você estava falando aí, eu lembrei disso aqui. Ontem eu estava numa mentoria aqui com um casal. Aí eu falei um pouco disso aqui, ó. Que a pessoa ela precisa de ter um objetivo e ela precisa fazer um investimento. E o primeiro investimento é nela. Sim. Se você começar a pegar uma grana, tem uma grana, beleza, vou montar um negócio. Sem ter investido em você primeiro para se preparar para aquele negócio, para aprender alguma habilidade ou informação, ou chamar pessoas para aquilo, mano, a probabilidade de dar errado é muito alta. Com certeza. É por isso que eu bato muito na tecla do conhecimento. Porque você precisa entender por que você está fazendo aquilo e onde você quer chegar com aquilo. Não adianta você ir fazer uma coisa sem nexo, certo? E sem foco. Que acaba você se perdendo no meio do caminho e não sabe, e muitas vezes não sabe onde foi e não sabe porque você não atingiu aquele objetivo. Eu falei para esse casal aqui ontem, ó, eu falei isso aqui, ó. Você está no ponto A de alguma coisa e está indo para o ponto B. Seja um negócio, seja um objetivo, a linha nunca é reta, mano, em direção ao seu objetivo. Não é. Você sai daqui indo pro ponto B, aí você tá indo reto, aí de repente você trava, aí você cai. O que eu ensinei pra eles? Véi, toda vez que você cai, igual caiu aqui, ó, existe alguma coisa aqui que você não sabe, que se você aprender, você continua evoluindo. Sim, evoluindo. Então, aqui, parou, travou, tá travado, aprende alguma coisa, aí você começa de novo. Aí você para, trava de novo, cai. É alguma coisa que você não sabe. Mas foi isso que aconteceu a minha vida inteira. Você entendeu? Só que eu decidi, nessas quedas, eu usar ao meu benefício, entendeu? Então eu aprendi com tudo aquilo e por isso eu estava sempre subindo. Sempre a gente... Porque eu vou dar um exemplo aqui, o Barão do Mauá. O Barão do Mauá foi um dos caras mais ricos do mundo, né? Era dono das linhas férreas do Rio de Janeiro e tantas outras coisas, né? E começou criança.
Quem puder e quem quiser ver, assistir o filme dele também é muito interessante. Barão de Mauá. Barão de Mauá. E ele quebrou por várias vezes. Só que cada vez que ele quebrava, o retorno dele era sempre mais rápido e muito acima do que ele estava. Então é isso, é você usar o que você tem de melhor, mesmo na derrota. Porque assim você consegue escalar melhor, entendeu? Eu tenho muita dificuldade em acreditar em alguém que nunca quebrou, velho. É bem difícil. Alguém que nunca caiu, que nunca errou. Cara, igual quando eu vejo uma pessoa que não desconsidera, não tem erros, tipo assim, não tem uma história difícil, que ela errou, que fez errado, que estava indo certo e o sócio roubou. Quando alguém não passa por isso, eu tenho um pouquinho de dificuldade de acreditar. Mano. Mas acontece, tanto acontece pro bom ou pro ruim, certo? Por quê? Hoje, como a gente está falando em questão do conteúdo, existem várias pessoas que, como a gente costuma falar, são palestrantes de palco, certo? Uhum. Ele no palco, ele é uma pessoa... Performance. Performance. Ele é extremamente habilidoso em se comunicar com as pessoas. Uhum. Porém, quando você vai pro vamos ver mesmo, pro prático, eles perdem. Por quê? Porque ele não passou por aquilo. Tem o conteúdo teórico, né? Exato, tem o teórico, mas não tem o prático. Aí onde tá? Para aquelas pessoas que têm vergonha de estar em frente à câmera, aquelas pessoas que não se acham, não acham que se tem uma boa performance em frente às câmeras, ou até mesmo conversando com alguém. Olha, isso, se você tem a prática, nada vai derrubar isso, nada vai tirar isso de você. Então acaba que você... de quem tem a prática é muito valioso. Está dentro de você, é muito valioso e você tem que aproveitar isso para expor, justamente para mostrar, porque esse é o seu grande valor, certo? Então não precisa você ter uma boa performance em conversar, em palestrar, isso ou aquilo, mas você precisa descobrir uma forma de passar. Aí onde está? Aí isso faz parte do processo. Uhum. Isso acaba entrando em uma parte mais à frente do processo. Quando você se encontrou com relação ao que você quer, formou seu objetivo, buscou o conhecimento, aí onde está? Aí você vai atrás de ferramentas para você melhorar o seu desempenho. Mas isso está tudo na parte do processo. Isso tudo faz parte do processo. Por isso que eu tenho esse método, eu tenho essa fórmula, ou que seja, chamar, que é escalonar por esse, vamos dizer assim, por esses pontos. Porque você não está pulando etapas, você está sempre crescendo em evolução. Porque isso que eu chamo de método, esse meu método, eu criei, eu não criei, aconteceu na minha vida e foi assim que eu segui. Só que eu já estou dando atalhos para que você não precise se perder como eu. Que você aprendeu rotas, né? Rotas. Que quando você não sabe é um labirinto. Exatamente. Quando você passa, virou uma rota, né? Eu não gosto de chamar de atalho, é uma rota. Porque eu não gosto de chamar de atalho, porque atalho acaba que você... Fica parecendo que você está pulando. Que eu estou pulando etapas, exatamente. E não é assim. Você precisa passar por essas etapas, entendeu? Porque é isso que vai fazer você ter um bom desempenho. Então, agora vamos para mostrar que você, isso que está falando, está em prática. Qual que é o seu business hoje? Hoje eu atuo na publicidade e fotografia, que era o que eu já fazia bem antes em outras empresas. Mas aí sim, eu fui lapidando até chegar ao meu produto. A gente pode falar bem disso porque você bem sabe que o Grupo Mais hoje abrange várias outras empresas dentro delas. Não só o Mais Portimão. Não só o Mais Portimão, certo? Mas a UOL Digital, tudo entra nesse meio para que a gente possa... dentro dela, se desenvolver ainda mais. Como se fosse cada empresa núcleo, focada exatamente, em núcleo, e ela com ramificações para todas as arestas da publicidade, da fotografia, do vídeo. Que você sabe aplicar. Por exemplo, exatamente. Se é fotografia, beleza, então eu vou usar aqui esse lado aqui do que eu tenho. Exato. Se é comercial, eu vou usar esse lado aqui. Se é administração ou publicidade. Mas tudo isso, é bom que se diga que isso tudo foi feito na prática, não tem teoria
teoria aqui, amigo. Minha teoria foi a prática. Eu estudei, eu busquei o conhecimento, eu pratiquei e deu certo. O que não deu certo, eu voltei e fui tentar de uma outra forma. Ficou travado entendeu? Um tempo. Até que hoje eu consigo atender clientes, não só aqui em Portugal, mas no Brasil, na França também. É que quando você tem o seu negócio consolidado dentro da sua cabeça em processo, não importa a língua, não importa a moeda, não importa a geografia. Exatamente isso. Tem que entender a cultura, né? Para fazer o mais Portimão, tem que entender a cultura de Portimão. Exato. Só que os processos, depois que você entender a cultura, são os mesmos. Exato. E para breve, estamos aí, é bom ficar atento também, que estamos galgando aí outras coisas aqui ao redor, não só o Mais Portimão, mas também temos outras cidades aí que estão em foco, que em breve... Para expandir, né? Para expandir. E em breve vamos ter bastante novidades aí boas para o Algarve, pelo menos agora para o Algarve. Sem falar daquelas parcerias que estão vindo da parte de Lisboa, da revista Sua Cidade, Espanha. entendeu? Londres, Espanha. Então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e realmente que tudo isso agrega pra gente. E com isso a gente também aprende. O nosso processo é contínuo de aprendizado. Então não pode parar. Para você que não entende o que está acontecendo, é o seguinte. O Levi, nós fazemos parte do mesmo Mastermind, que é o Mastermind de Produtividade. E dentro desse Mastermind, a gente encontra formas de fazer negócio entre nós, ou criando negócio entre pessoas, ou juntando pessoas para fazer negócio. No caso, tem eu, tem o Levi e tem mais pessoas lá do grupo também envolvidas no Mais Portimão, que é uma startup aqui da cidade de onde a gente mora, mas que já tem conexões e pessoas já entrando para expandir esse negócio. Então, isso é muito bom. Você focar nas pessoas certas, tentar trazer as pessoas certas para dentro do seu núcleo e ali desenvolver as suas habilidades, que é algo que a gente vai aprendendo ao longo da vida, potencializa. E aproveitando as habilidades dos outros. Sim, né? Que ninguém é bom em tudo. Ninguém é bom em tudo. Aprende isso. Eu falo muito de ser foda. Ninguém é foda em tudo. Ninguém é foda sozinho. Não. Se você não aprender a trazer pessoas certas para perto de você, por exemplo, o Levi tem qualidades e expertises que eu não tenho. Então, quando eu me junto com ele, a gente não só junta as nossas qualidades, a gente multiplica ela. Assim como você tem várias que eu também aproveito. Quando junta, vira tipo Super Gêmeos ativar. Mais ou menos isso. Agora, o bom é que o nosso núcleo não é formado só por nós dois. Tem várias outras pessoas com várias outras habilidades. Da mente mestra. Exato. Você saber escolher mentes, pessoas que estão preocupadas em evoluir, em aprender, em ensinar, em já passaram por erros, já sabe como funciona, isso torna você mais robusto, mais eficiente no que você faz. É verdade. Só que você precisa aceitar isso. A humildade. A humildade dentro disso é fundamental, porque realmente se você não tiver... Dos dois lados, a humildade de reconhecer que você é bom exatamente. em algo e que você não é bom em outro. E que eu acho que é uma coisa muito forte no nosso Mastermind, entendeu? Então a gente tem essa qualidade. De saber. Ele é bom por isso, por essa composição de pessoas. Cada um é foda em alguma coisa, tem a mentalidade... E temos pessoas altamente influentes. É bom que a gente não precisa estar enumerando, para que isso, para verem que isso... Não, se alguém quiser saber, vem para você mais. Se quiser, entra. Algumas vezes ao longo do ano abre poucas vagas para entrar e você paga e entra. E aí, quem paga primeiro, bebe a galinha, porque no próximo sempre é mais caro, e o próximo sempre é mais caro, e o próximo sempre é mais caro. Mas é isso. Revisão, então, mano, obrigado pela sua presença aqui. Valeu. Obrigado por compartilhar esse conhecimento, não só aqui, mas também comigo, na vida mesmo e tal. Isso mesmo. O objetivo desse vídeo aqui, desse podcast, é que ajude alguém que está começando, ou que está travado em algum lugar, que isso aqui possa ter te ajudado em alguma coisa. E eu posso falar até mais. Fala aí. Que essas pessoas que estão, no caso, assistindo a sua audiência, que esse vídeo é seu, é da sua audiência, podem contar, eu tenho certeza, com você, de uma forma mais próxima. Sim. Certo? E também eu me coloco à disposição
para ajudar no que for preciso no desenvolvimento dessas pessoas, certo? No que for preciso, tá bom? Então, aqui embaixo aqui eu vou colocar nosso Instagram, vou colocar o nosso grupo lá, onde eu entrego bastante conteúdo sobre mindset, negócio, redes sociais, networking, que a cada dia que passa o grupo tá mais poderoso, porque tem mais o conhecimento que está lá. Você que entrou hoje, você pega o conhecimento desde o primeiro dia. Que quem entrou no primeiro dia tinha só aquilo. E aí vai aumentando o conteúdo e quem entra agora tem tudo aquilo para estudar e para aprender. Cara, quer saber? Esse cara é foda nas redes sociais. Eu não conheço, eu costumo dizer até para meus colegas comentando que foi ele que criou o Facebook, foi ele que criou o Instagram, porque ele realmente sabe muito. Eu não sei como ele consegue chegar a tantos resultados como ele consegue. Porra, você é foda. Mas eu acho que isso é igual você lá com seus negócios lá de fotografia e vaquejada. Eu gosto, mano. Tipo assim, eu tô na internet desde que eu tive o primeiro acesso à internet. Eu falei, caramba, eu quero morar aqui dentro. eu vi o vídeo agora, cara. Eu vou não, ler. Aquele vídeo de 8 anos atrás, eu tava lá em frente com a câmera, produzindo conteúdo de valor. Naquela época, o valor que eu tinha para dar era mais esse de humor. Justamente, era o valor que você tinha para dar no momento. É o que eu tinha para dar. Você deu. E que eu gostava de fazer. Porque eu tô lá zoando, mas eu tô gostando. Acabou que esse valor virou um negócio. Isso que você estava passando virou um negócio. Então hoje você realmente compartilha o que é aquilo que se transformou. Construir. Que na grande pegada hoje da internet é justamente isso. É você ganhar dinheiro fazendo o que você gosta. Entendeu? Isso já se falava há muito tempo atrás. E vai haver controvérsia. Mas antigamente era diferente, porque antigamente eu estudo marketing digital há 8, 10 anos também. Só que naquela época existia aquela coisa do dinheiro fácil. E até os grandes mentores, os grandes gurus aí do marketing digital mudaram a sua postura quanto a isso. Não existe dinheiro fácil na internet. Não existe, o dinheiro é ralado, o dinheiro é trabalhado. Fácil, a probabilidade de ir embora fácil. Como a gente vê todos os dias, entendeu? O trabalho é ralado. Eu sei disso, eu sei, você sabe disso, que o trabalho é muito ralado, por isso que ele tem valor. Pode crer, galera. Então, obrigado pela sua audiência, tamo junto e é só o começo.